1934. Talvez esse tenha sido um dos anos de Copa do Mundo mais sombrios de todos os tempos por muitos motivos, mas tem um principal. Porque apesar de ter surgido sim aquele sentimento de união de muitas nações ao verem suas seleções representarem muito bem o seu país, também surgiu um dos maiores problemas que é repercutido até hoje na sociedade da época. Surgiu o fascismo, que começou na Itália, mas que se espalhou no mundo inteiro e chegou na Alemanha, e começou a ser chamado do que conhecemos hoje como o nazismo. Mas antes de começar de fato esse vídeo, eu queria te apresentar esse nosso projeto. O Mar de Copas é uma série em que falamos sobre todas as edições de Copa do Mundo que já existiram, e no último episódio iremos comentar sobre como será essa próxima Copa de 2026, em que terá muito mais seleções do que tivemos antes e terá um novo formato. O primeiro episódio já está disponível aqui no YouTube mesmo, falando sobre o Uruguai campeão de 1930 e também como que foi a organização e a ideia de criar esse campeonato em que amamos tanto. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. O mundo vivia um dos seus períodos mais sombrios. Para entender essa Copa, precisamos entender o cenário lá fora. Primeiro, o mundo ainda sofreu os efeitos da Grande Depressão. A Grande Depressão foi a maior crise econômica da história moderna. Começou em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York e se espalhou como uma doença. Fábricas fecharam, o comércio parou e milhões de pessoas ficaram sem comida e sem emprego da noite para o dia. O clima era de desespero. Nesse caos econômico surgiram líderes que prometiam ordem e glória com mão de ferro, e na Itália surgiu Benito Mussolini, o líder do fascismo. O fascismo era um regime ditatorial que colocava o Estado acima de tudo. Mussolini não queria apenas governar, ele queria controlar a mente das pessoas. E ele percebeu que o futebol era a ferramenta perfeita para mostrar ao mundo que a Itália era superior e organizada. Enquanto a Itália se unia sob o comando de um ditador, o futebol brasileiro se despedaçava. Se hoje reclamamos da organização, naquela época era um caos total. O motivo? Uma briga entre o amadorismo e o profissionalismo. Até então o futebol no Brasil era amador, ou seja, na teoria ninguém recebia salário algum se fosse jogar. Mas entre os grandes times isso daí era meio piada, era fachada, porque em 1973 os grandes clubes de Rio de Janeiro e São Paulo já começavam sim a profissionalizar de vez. Só que a CBD era meio burra naquela época, que era a entidade oficial, e dizia que não iria jogar quem não fosse amador, ou seja, deixavam os melhores jogadores de fora. Jogadores como o do Palestra Itália, que era do Palmeiras, por exemplo, o do Corinthians, ficaram de fora da convocação inicial. E a seleção brasileira que foi para a Itália era na verdade um catado de jogadores que aceitaram se filiar à CBD antes de viajar, tipo de última hora mesmo, e fomos para a Copa com o time B, enquanto os nossos craques ficaram em casa por birra da política. O Brasil não tinha um plano técnico. A viagem no navio durou cerca de 15 dias e os jogadores não tinham campo, então faziam ginástica no convés e tentavam chutar bolas amarradas por cordas para não caírem no mar. Imagine o preparo físico desses atletas chegando na Europa depois de ficar semanas presos num navio comendo comida de cruzeiro. Devia ser meio bizarro. O sistema da Copa de 34 era cruel, era chamado de mata-mata e desde o primeiro jogo isso já acontecia. Não tinha fase de grupos. O Brasil viajou milhares de quilômetros para enfrentar a Espanha. Aos 30 minutos de jogo, a Espanha já vencia por 3-0. O Brasil estava perdido. Mas no segundo tempo, Leônidas da Silva, que é considerado um dos maiores jogadores da história da seleção, marcou um gol. E até tivemos um pênalti ao nosso favor, mas o goleiro espanhol Zamora defendeu a cobrança de Valdemar de Brito, o homem que anos depois descobriria Pelé. Fim de papo, o Brasil estava eliminado com apenas um jogo disputado. Foi a pior participação da seleção brasileira em termos de permanência na história das Copas. Com uma das melhores seleções do mundo e favoritas a título, nosso Brasil ficando de fora daquela Copa, o Mussolini teve seus caminhos abertos para mais propaganda sobre o fascismo, algo que se tornou cada vez mais frequente. E aquilo que parecia uma Copa normal se tornou cada vez mais uma farsa ao olhar de quem assistia. Ele sempre ia para os jogos da sua seleção uniformizado, mostrando cada vez mais o porquê que aquilo parecia bem estranho. O recado para os árbitros era claro, a Itália não podia perder em hipótese alguma. E a gente falando que o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras ficam entregando o resultado, mas eu acho que a arbitragem do Brasil é só ruim mesmo, viu? A Itália venceu a Tchecoslováquia na final por 2-1 na prorrogação e Mussolini entregou um troféu gigante, maior que a própria taça da Copa do Mundo da época, Jules Rimet, chamada Copa del Duce. O futebol tinha sido sequestrado pela política. A Copa de 1934 foi um vexame para o mundo inteiro do futebol, mas para o Brasil serviu de lição, porque tinham acabado de passar por uma vergonha administrativa, e ficou claro que para vencer um cenário mundial, o talento individual do brasileiro não bastava se as federações estivessem em guerra. 4 anos depois, em 1938, o Brasil finalmente se uniria para mostrar ao mundo quem era o verdadeiro país do futebol.
Então, torcedores, é isso. Essa Copa de 1934 é muito difícil de falar e principalmente fazer vídeo, porque é muito difícil achar a filmagem dela, então eu tive que procurar muita filmagem de outras Copas do Mundo, como a de 2010, de 2006, Copa de 1970, para tentar dar uma pegada de Copa antiga, tá ligado? E só teve uma filmagem que realmente foi dessa Copa do Mundo, que foi a da final, mas mesmo assim não é nada Full HD 4K, daquela de super resolução, até porque, convenhamos, é mais de 90 anos atrás. E esses vídeos dão muito trabalho, eu faço com muito carinho para vocês entenderem o cenário dessa época. Então dá uma força, deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, é realmente muito difícil fazer esse tipo de vídeo. Compartilha para um amigo que você sabe que gosta muito do esporte. E é isso, pessoal, valeu!